Feliz sábado, um prazer muito grande estar com vocês e hoje nós temos de forma especial uma pessoa muito querida conosco, o Felipe Tibúrcio da Silva. Ele veio de Correntes para falar para a gente hoje e ele vai dar uma introdução sobre o semeador e vai fazer uma aplicação sobre o solo. Você precisa de ver como que é interessante o que ele vai falar. Para isso você deve ficar até o fim desse vídeo. Tenho certeza que você vai ser beneficiado. Então, a partir de agora, com você, nós colocamos à disposição Felipe Tibúrcio da Silva. Essa é uma mensagem bem objetiva, bem direta. Acredito que em algum momento ali vocês vão de fato se identificar com a mensagem, porque acho que a grande maioria já foram aqui agricultores. E como bons agricultores, a mensagem vai penetrar diretamente no coração de vocês. Amém? Que possamos de fato nos render nas mãos do Senhor, porque o tempo se aproxima de nos encontrarmos com Ele. Acredito que muita gente já passou por aqui e que hoje não estão mais. Não é assim? Desde alguns, né? Desde do Caleb aqui do lado, houve diversos solos. A semente ela foi jogada. A pergunta que fica hoje é: qual tipo de solo nós estamos sendo? Será que estamos sendo um solo que fica à beira do caminho? Será que estamos sendo um solo rochoso, duro de penetrar? Na terra. Será que estamos sendo aqueles solos espinhosos ou uma terra fértil? Laranja. E mais à frente, nós vamos entender o que de fato essa parábola quis dizer. No verso 18, há uma explicação justamente sobre cada tipo de solo, e que gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. A todos que ouvem a palavra a partir do verso 19 e não compreendem, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebenta o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, ou seja, aquelas pessoas que entram na igreja, recebem a mensagem do evangelho, mas porém vem o maligno, leva todo aquele aprendizado, porque as pessoas elas não se firmaram naquilo que foi dito e simplesmente não se firma, vai embora. No verso 19, o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Uma notinha de rodapé aqui para a gente entender uma coisa. Na recapitulação da lição da escola sabatina, foi dito que nós, ou pelo menos a grande maioria, atenta-se nas profecias apocalípticas ao que diz respeito ao medo. E nós não, em hipótese alguma, não devemos sentir medo ao que as profecias dizem, ao que o livro de Apocalipse nos revela. Porque nós temos, de Gênesis a Apocalipse, diversos exemplos dos filhos de Deus sendo perseguidos, sendo mortos, mas não sendo abandonados pelo próprio Deus. A profetisa do Senhor deixa bem claro que na grande perseguição, muitos estarão sofrendo por sede, por fome, como já falei, por perseguições, mas não serão desamparados. E por quê? Porque a palavra do Senhor, através da sua profetisa, menciona que o pão do céu novamente cairá sobre os filhos do Senhor. Ou seja, a providência divina sempre existirá entre os seus filhos. Ou seja, como solo rochoso aqui
ouve e recebe a mensagem, mas através das provações, das dificuldades vão embora, gente, nós não precisamos ou não podemos ser esse tipo de solo. Sabe por quê? Porque nós não estamos aqui simplesmente passando tempo, ouvindo um sermão aqui, ouvindo uma palestra ali, conhecendo, ou pelo menos nos reencontrando com amigos. Não. Nós estamos aqui porque cremos que há uma recompensa. É muito mais do que ser crente. É muito mais do que ser membro de uma igreja. É a vida eterna que está em jogo. E isso tem que ser o diferencial. É isso que tem que nos mover a vir até aqui. Vocês são de onde? Nós frequentávamos o lugar que a gente vivia. Sim. Estávamos em São Paulo. São Paulo. Fomos pra cá, frequentamos Brejão e estamos aqui há alguns meses. Ok. Então veja, hoje vocês habitam em Brejão. Nós moramos na zona rural de Brejão. Zona rural do Brejão. Tem igreja lá por perto. Na cidade de Brejão. Mas vejam, é feito um sacrifício para vocês rodar quilômetros e quilômetros para estar aqui hoje. E sabe o que eu entendo? É o evangelho que tem que ser, que move, porque tem um propósito. E acredito que, pelo poder de Deus, vocês estão aqui hoje para ajudar os outros. Então, gente, é a vida eterna que está nos movimentando. É a vida eterna que está em jogo. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não saímos de onde saímos simplesmente para vir porque gostamos do ambiente. Não é isso. É algo muito mais profundo. E se tratando aqui do solo rochoso, nós não podemos permitir ser tal. Porque o que adianta vir à igreja, congregar, sentar, escutar, palestrar e no final de tudo perder a vida eterna? Seguindo a leitura, no verso 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo a fascina. Os cuidados do mundo. Eis aí o grande perigo. Temos tantos a fazer nesse mundão louco aí, que por vezes esquecemos de nos conectar com quem de fato é importante. Por quê? Porque estamos apressados demais para cuidar do que achamos que é melhor para nós. Pondo de lado a tão sonhada recompensa que um crente poderia almejar, que é a vida eterna. Simplesmente por quê? Porque achamos que o mundo tem mais a nos oferecer do que uma igreja, do que a palavra do Senhor, do que o assim diz o Senhor. Gente, nós não podemos deixar com que o mundo lá fora dite o nosso ritmo. Nós precisamos, como conhecedores da palavra, entender o que assim diz o Senhor, pôr em prática e aí sim ir para o mundo, mas cheios da palavra e cheios do poder de Deus. Porque se não for assim, esse solo espinhoso, os cuidados do mundo que a Bíblia revela, irá simplesmente dissipar tudo aquilo que aprendemos. E por fim, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse é o solo ideal para nós. É esse solo que nós precisamos ser. Um solo frutífero. Um solo não somente que recebe a semente, germina e cresce, mas um solo que dá fruto. Um solo que sai. Porque é essa a nossa missão. Não é somente receber essa semente. Não é somente retê-la para nós, mas é espalhar para o mundo. É espalhar e tentar ir atrás daquele que estava aqui e hoje não está mais.
Por vezes nós recebemos tantas e tantas boas mensagens, boas notícias e queremos partilhar com nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos. E quando recebemos aquilo que nos trará a vida eterna, por vezes queremos reter para nós mesmos. Pegamos a Bíblia e queremos esconder debaixo do nosso braço e parece que não queremos que ninguém mais saiba. Talvez ficamos acanhados, com medo de partilhar essas boas novas. Mas e os frutos? Tem que aparecer. E a semente é boa, né? E a semente é boa. E o solo também é fértil. E por uma semente ser boa e o solo fértil, ela vai dar a frutos. Simples. Se fugir disso, queridos, o que estamos fazendo aqui? Há uma outra parábola que é oportuno mencionar, que é a parábola do joio. Porque também são duas sementes. Porém é uma boa e uma ruim. Aqui nós vimos há pouco que falamos sobre 4 solos rapidinho aqui. Porém, todas as sementes que foram jogadas no solo eram boas. Já nessa outra parábola, há uma divergência aqui, porque são 2 sementes, sendo uma boa e uma ruim. Para quem já trabalhou na agricultura, seja plantando feijão, arroz, qualquer outro tipo de coisa, café, enfim, sabe que ao crescer vai nascer ali ao seu redor o quê? Matos, espinhos, que precisa ser limpa ao redor, senão a planta não cresce. E é bem claro quando diz assim, vamos então separar o joio do trigo aqui, porque uma semente é boa e outra é ruim. E a ordem é, não, deixem que cresçam. E por quê? Por mais que sejam sementes distintas uma da outra, são sementes muito idênticas. Aliás, quando crescem. E trazendo para o nosso contexto hoje, a parábola deixa claro que o solo onde essas sementes foram jogadas é o mundo. Porém, são crescidas essas 2 sementes também dentro da igreja. Elas não são plantadas dentro da igreja. Elas são plantadas no mundo. Mas, porque a porta da igreja ela é aberta ao público, tanto o joio como o trigo entram. Tanto o joio como o trigo recebem a mensagem. É possível que tanto o joio como o trigo vivam em comunhão até o tempo do fim. E por vezes achamos que o joio ou o ímpio é aquela pessoa que rouba, que mata, que pratica injustiças. Mas nos esquecemos que o ímpio é também aquela pessoa que prega, é aquela pessoa que louva, é aquela pessoa que traz seu dízimo para a igreja, mas estão agarradas a pecados. Simples. O ímpio pode ser aquela pessoa boa, generosa, impactante, vibrante, no que diz respeito à missão. Mas pessoas que não largaram aquele pecado. Simples. E no final do século, e no final de tudo isso, Jesus irá aparecer aí sim, para fazer essa separação de ímpio e joio. Para colher a semente da terra boa. Queridos, a mensagem que eu quero deixar para nós hoje é que precisamos tanto ser terra fértil. Porque a semente ela é boa. O problema nunca esteve na semente. Talvez o problema esteja no solo. Por acharmos que somos bons demais o suficiente. Por acharmos que não precisamos de ajuda de ninguém. Por acharmos que já entendi demais o que eu li, o que eu leio. E não preciso mais de nada porque eu sei o suficiente. Por achar que já estou salvo por simplesmente vir à igreja, passar a mensagem, louvar. Mas não é isso.
é muito mais do que isso. Querido, se não for pela misericórdia do Senhor, nós não herdaremos. Porque nós não somos bons. Uma certa vez Paulo disse: o mal que eu não quero fazer eu faço, porém o bem que eu quero, esse eu não faço. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos fazer uma avaliação severa em nós mesmos. Nós precisamos olhar para dentro de nós, avaliarmos e, espera aí, que tipo de solo eu estou sendo? Espera aí, eu estou sendo trigo ou estou sendo joio? É simples de identificar isso. Isso não é papel meu de identificar você, não. Isso é algo sério que você mesmo tem que se avaliar. Nós sabemos o que estamos fazendo nas escondidas, vamos assim dizer. Porque vir na igreja não quer dizer muita coisa, não. Porque, na verdade, devemos ser crentes lá fora, no mundo, onde ninguém mais está nos vendo. É ali, é no nosso lar, é na escola, é no nosso trabalho. É ali que devemos mostrar quem de fato somos. E pela misericórdia de Deus, precisamos ser o que aqui afirmamos ser. Nós precisamos ser essa terra fértil. Nós precisamos ser esse trigo. Sabe por quê? Porque no final do século de tudo, quando Jesus der a ordem a todos os seus anjos de fazer essa colheita, a Bíblia diz que naquele momento haverá muito choro e ranger de dentes. Sabe por quê? Porque pessoas que hoje estão pregando, estão louvando, como já disse, irá ser encontrado entre os joios. Tem uma outra história que diz que muitos da época de Jesus vão dizer: Senhor, do nosso tempo mesmo, mas eu não preguei em teu nome, eu não curei, eu não visitei, não dei estudos bíblicos. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Ellen White diz que essa é a mensagem mais dura que um ser humano pode ouvir. Sabe por quê? Porque virá daquele que tanto nos amou. Esse é o ponto. Porque nós estamos tendo oportunidades, e muitas, de fazer por nós mesmos. Porque Deus sem nós é Deus. E nós sem Deus. A questão é, a semente ela foi jogada no teu coração. Será que ela vai germinar e crescer e dar bons frutos? Ou simplesmente vai ser sufocada pelas preocupações, pelas aflições, pelos sonhos que temos e precisamos correr para alcançá-los? Queridos, foi apresentado aqui 4 tipos de solos. Num resumo bem rápido aqui, eu falei sobre o trigo e o joio. O trigo maleável, o joio jamais endurecido, não se curva. A questão é, o que estamos fazendo aqui? O que nos move a nos trazer aqui nessa manhã? Ou sempre? Será que de fato a vida eterna tem sentido? Todas essas respostas aí vão ser respondidas no final, quando Jesus voltar. E vermos quem de fato fez a escolha de vida eterna ou de morte eterna. O ponto é, que tipo de solo nós somos? A mensagem é muito clara. Em Mateus 13 e no verso 15, há uma advertência muito séria. E que precisamos urgentemente tomar isso hoje. Que diz o seguinte: porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados.
O convite do Senhor hoje para nós é para que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos. Porque há uma recompensa no fim do túnel, para mim, para vocês. E Jesus, queridos, não vai sair do seu trono, pegar na sua mão e lhe arrastar a força, não. São escolhas que precisam ser feitas por nós. O que Jesus podia fazer, Ele fez, que foi derramar o seu sangue na cruz do Calvário. A parte mais difícil. A parte fácil ficou para nós. É só aceitar e viver aquilo que estamos aceitando. Mateus, acho que capítulo 24, diz que há fogo e enxofre esperando por Satanás e os seus anjos. E é interessante que esse fogo com enxofre... Já estamos terminando, viu? É interessante que esse fogo e enxofre não foi preparado para nós. Foi preparado para Satanás e seus anjos. Porém, aqueles que escolheram mal, seu destino é o mesmo. Então, queridos, a partir do momento que fizermos escolhas erradas, nós estamos nos pondo no local de Satanás. Esse é o ponto. Quando Jesus voltar, e eu creio nisso, haverá uma recompensa sem igual. Que só aqueles que escolheram viver ao lado de Cristo, ainda com zombarias, ainda com desafios, ainda com perseguições, ainda com adversidades, será uma recompensa sem igual. O que precisamos fazer? Simplesmente ser terra fértil. E o bom é que, para ser terra fértil hoje, nós temos escolhas. Simples. É só viver o Evangelho na prática. Está sobre nossas mãos ser trigo ou joio. A semente foi lançada em nossos corações. O que vamos fazer com ela? Será que simplesmente arrancá-la de onde ela foi plantada e jogar fora? Ou permitir que ela cresça em nós e gere frutos? Eu gostaria que você preparasse, meu irmão, por favor. Cidade de Ouro e Cristal. Nós vamos cantar sobre uma terra. Ou seja, por que não melhor dizer sobre uma recompensa? João, no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 ao 3, há uma promessa. Acredito ser uma das promessas mais belas de toda a Bíblia. Quero compartilhar com vocês essa mensagem. João 14, 1 a 3 diz: Não se turbe o vosso coração. Crentes em Deus, crede também em mim. E na casa de meu pai há muitas moradas. Pois se assim não for, eu não vou teria dito. Pois eu vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Queridos, a promessa é que Deus, que Jesus, e eu acredito que essas moradas já estão preparadas. Na verdade, quem não está preparado para receber somos nós, sou eu. E essa decisão precisa ser tomada urgentemente. As moradas celestiais é a maior recompensa que um ser humano fraco, cego, nu, hipócrita pode receber do Senhor. É isso que é graça. Como já falei, a semente foi lançada em nossos corações. E o que nós iremos fazer com ela? O tempo nos mostrará. E dessa cidade aqui, ela não foi preparada para santos. Foi preparada para pecadores.
mas pecadores que reconhecem que são carecedores da graça do Senhor. Pecadores que reconhecem que sem Deus nada são. Pecadores que diariamente se rendem aos pés do Senhor. Pecadores que reconhecem que o sangue de Cristo é quem lava nossas vestes. Essa cidade, queridos, ela está preparada para nós. Mas para receber, nós precisamos fazer escolhas entre joio ou trigo, entre ser uma terra boa ou não ser. A semente, como já falei, foi lançada. Que possamos, de fato, pelo poder e a graça do Senhor, germinar essa semente e lançar frutos. Porque a recompensa será essa. Em nome de Jesus. Amém. Excelente, muito boa a colocação, perfeita a aplicação. Dá para entender que a nossa preocupação não deve ser com a qualidade da semente, mas com o solo. E você se encontra em qual posição? Esse é o fator importante. Diante dessa situação, vamos levar a sério. Nós te agradecemos pela sua presença até este momento e contamos com você na próxima semana. Um abraço, até a próxima semana.